amados irmãos, eu vos cumprimento a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus, queridos, por esse momento feliz, a qual o Senhor Deus tem depositado para nós estarmos aqui participando de mais uma leitura diária da parte do Senhor Jesus. Queremos primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade feliz. Em seguida, o nosso irmão Edgar Melo, por ter depositado essa confiança em nós, para nós estarmos aqui participando de mais uma leitura diária da parte do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, sabemos que hoje estudaremos a lição de número 8, que tem por título base, título principal, as causas da desunião devem ser eliminadas. E o subtema passado para nós, que é a leitura diária, é a união é uma grande força, que está baseada no livro de Neemias, capítulo 4, e o versículo 19, até o versículo de número 23, estaremos lendo a palavra do Senhor aqui nesta manhã. Assim nos diz a palavra do Senhor. E disse eu aos seus nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartando os muros longe um dos outros. No lugar onde ouvires o som da buzina, ali vos ajuntarei convosco. O nosso Deus estará pelejando por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha lança desde a súbita da alva até ao sair das estrelas. Também naquele tempo disse o povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens de guarda que me seguiam largavam as nossas vestes, cada um ia com as suas armas à água. Meus queridos irmãos, Igreja do Senhor, estamos diante de um texto bastante temático e conhecido da palavra de Deus e dos amados irmãos, que trata a respeito de Neemias. Neemias foi um homem escolhido por Deus. Neemias foi um grande líder levantado naquela nação. E é bem verdade que no capítulo 1 do livro de Neemias, a Bíblia vai nos tratar dizendo que o povo de Deus já estava libertado do exílio babilônico, mas Neemias, ele ficou ali ainda servindo o rei Artaxerxes. E quando Neemias, ele está ali servindo o rei, é bem verdade que Neemias, ele exerce a profissão, ele exerce a função de ser copeiro do rei. Mas a gente sabe que o povo de Israel, o povo de Jerusalém, estava passando por uma tal calamidade tamanha que Neemias ele sentiu pena, sentiu piedade do povo. E a Bíblia vai nos falar que agora Neemias vai até o rei, e quando Neemias chega à presença do rei, ele pede permissão para o rei, para que Neemias vá lá e lidere, e ajude, e governe aquele povo como deve ser feito. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando Neemias faz essas coisas, é bem verdade que o povo de Deus ele estava passando por um conflito muito grande, mas Neemias, em meio àquela dificuldade, em meio àquelas desavenças, em meio àqueles conflitos que o povo de Israel estava passando, Neemias, a primeira atitude que Neemias tomou foi a oração e o jejum.
Quando um crente ele toma esses princípios para a sua vida começa a progredir, a sua vida começa a ter uma transformação, a sua vida começa a ser regenerada pela palavra de Deus, porque o primeiro plano que Neemias tomou foi a oração e o jejum. Por isso que Neemias, o seu governo, a sua liderança foi boa, porque em primeiro projeto que Neemias teve foi a oração e um jejum. E é bem verdade, queridos, que quando Neemias ele é liberado pelo seu superior para ir ali, aquele lugar, para ajudar o seu povo, a gente sabe que Deus ele coloca no coração de Neemias para que Neemias edifique o muro da cidade. E eu acho interessante que quando Neemias ele começa a edificar o muro da cidade de Jerusalém, a Bíblia vai nos contar que se levantaram homens estrangeiros, homens que zombaram, homens que indagaram, homens que perseguiam Neemias e os seus demais irmãos. E o versículo de número 4, aliás, o versículo de número 1 do capítulo 4, a Bíblia diz que e sucedeu que ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazes estes fracos judeus? Permitisse-lhes isso? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o muro de pedra. Então veja, quando Neemias ele toma a atitude de reedificar o muro, a Bíblia vai nos contar que se levantaram homens para tentar impedir a obra do Senhor, o projeto de Deus naquele momento. E a gente sabe, queridos, que estava ali Sambalate, Tobias, Gessem, aqueles homens que começaram a escarnecer do povo de Deus. Quando Neemias estava ali com seus homens, reedificando o muro da cidade, agora Tobias ele fala e diz que se for possível uma raposa, uma simples raposa, quando passará de lado e tocar naquele muro de pedra, aquele muro agora derrubaria, porque aquele muro não estava bom. Assim foi os pensamentos dele. Aquele muro não estava muito forte, não estava sólido. Então foi isso que ele passou para os demais homens naquele momento. Mas a gente vê que no versículo de número 4 do capítulo 4, a Bíblia diz que Neemias ora mais uma vez. E do versículo 4 até o versículo número 6, a gente vê a oração de Neemias. Neemias ele presencia aquele momento de dificuldade que o povo passou por ser perseguido por esses homens. Mas Neemias ele orou a Deus. E quando Neemias ele orou a Deus, Deus ele ajudou. E a gente vê que do 4 até o 6, a oração de Neemias subiu até a presença do Senhor Jesus. E é bem verdade que do capítulo 7 até o versículo de número 15, a realidade agora muda. Neemias ele muda os projetos. Neemias muda a sua rota para que o muro fosse edificado. E no versículo de número 16 até o versículo número 23 que a gente leu, a Bíblia diz que quando Neemias estava edificando, agora ele colocaram jovens para ficar de atalaia,
para que aqueles homens não viessem atacá-los. E faz lembrar que quando Neemias ele faz esse projeto, agora o povo disse que ia atacar o povo de Israel, mas só que eles temeram, porque ele viu que Neemias era um líder preparado para isso. Porque qual era o projeto de Neemias? Neemias ele trabalhava com união, Neemias ele trabalhava com determinação, Neemias ele trabalhava com amor à obra que estava fazendo. E isso é importante para nós. É importante nós trabalharmos com união. É importante nós trabalharmos em comunhão com os nossos irmãos. Porque fazendo isso, o próprio Deus e os demais irmãos vos agradará do nosso serviço. E o nome de Deus será glorificado para a glória do nome do Senhor. Então, desde já, queremos agradecer esses minutos que passamos meditando na palavra do Senhor.